dessas atividades que ela precisa ser informada e disponibilizada de tal forma que todo o grupo esteja sempre ciente de quando e como cada um das atividades precisam ser feitas e como é que está o andamento, uma vez que em projeto nós trabalhamos sempre o time, né? Então interessa muito o que cada atividade está sendo feita e como ela está sendo trabalhada, né? Então todos precisam ficar sabendo do seu andamento, né? No plano de projeto, a estrutura analítica de projeto, ela integra o contexto da boa documentação. Portanto, a estrutura analítica de projeto, né, que aqui no Brasil é conhecido como EAP, né, mas, lembrando mais uma vez, para o Brasil é a estrutura analítica de projeto. Qualquer outro local que não seja a nossa unidade federativa, não seja Brasil, vocês vão conhecer o EAP com o nome de WBS, que na verdade é a mesma coisa, só mudou o contexto em si, já que uma está sendo escrita em língua inglesa e outro nós escrevemos em português, né? Então, ele é uma representação gráfica que detalha todo e somente o trabalho necessário para que vocês possam atingir todos os objetivos que vocês colocaram ali no projeto, né? Ela é uma boa imagem, né, que ela, digamos para vocês, que por ela ser um gráfico, qualquer pessoa que olha para a estrutura, para o mapa da estrutura analítica, ela entende como é que você quer fazer, o que vai sair daquele projeto, né? Então, uma imagem é melhor de entender, praticamente como é que a coisa vai funcionar, né? É através da estrutura analítica de projeto que você entende como vai ser efetuada as suas partes, como é que ela é construída e como é que ela vai se segmentar. O trabalho que não está no EAP não está fora do escopo de projeto, né? Portanto, ele é um corpo diretivo que faz parte, né, do contexto do projeto como um todo. Determinadas atividades que você vai detalhar no projeto, efetivamente, nem sempre você precisa colocar no EAP. Tá? A estrutura analítica de projeto, ela é derivada de vários, eu diria para vocês, de vários desenhos diferenciados de acordo com a necessidade que você precisa trabalhar naquele dado momento. Tá? Por exemplo, um pacote de trabalho, ele é o elemento mais baixo do nível de EAP. Então, cada pacote de trabalho ele deve possuir um código de identificação única, que identifica a sua sequência, uma entrega específica e verificável, ou seja, você precisa checar, você tem como, através de verificações tangíveis, para que você possa ver que aquilo ali realmente foi efetuado. Ela tem uma descrição do trabalho e das entregas associadas, um nível único de responsável, quem é o responsável por aquela atividade, quem é que vai fazer aquela atividade. Ela tem os recursos humanos, materiais e equipamentos devidamente alocados para esse fim, né? Ele tem um custo definido, cujo cálculo deve considerar os recursos alocados, ou seja, incluindo pessoas, materiais, etc. Cada entrega deve ter um cliente validador, né, e critérios de aceite, e esses critérios de aceite vocês precisam fazer com que eles sejam previamente acordados entre o projetista, o gerente de projeto, a equipe de projeto e o seu cliente, né, o seu stakeholder, né? Logo, o plano do projeto, baseado em cima da estrutura analítica de projeto, ele segue basicamente, chegou alguém aqui, tá, gente? Ele chega a ser basicamente elaborado baseado em cima desse fluxo que vocês estão vendo aí, tá? Ou seja, a gente começa pela elaboração, né, do projeto em si, depois a gente faz os levantamentos, define as metodologias, núcleo de projeto, protótipo, trabalho escrito. Isso aqui, gente, ele é um modelo, né, que vocês estão vendo aí, baseado em cima, digamos, de quem vai fazer uma dissertação de mestrado. O que etapas dentro da estrutura analítica de projeto ele precisa desenvolver, né? Então, basicamente, ele trabalha baseado em cima desses elementos. Esses elementos precisam estar organizados cronologicamente, tá? Ou seja, aqui dá para perceber bem, por exemplo, metodologia de gerenciamento de projeto, né? O levantamento
né, ele precisa vir antes da metodologia. Aí o núcleo de projeto, ele precisa vir antes, depois, né, da metodologia que você definiu para isso, e assim por diante. Né? Olha, aqui é um outro modelo, onde eu falei para vocês anteriormente, olha, eu preciso trabalhar uma estrutura de projeto que ela precisa estar devidamente identificada e conter informações únicas, ou numeração única. E assim ela faz, olha. Aqui é o projeto inicial, o nome do projeto, né? E a partir dali você vai trabalhando ele devidamente numerado. Cada numeração corresponde a uma sequência lógica que você precisa desenvolver dentro da linha de tempo. Tá? Ou seja, esse 1.1 é o primeiro, depois que fizer todas as atividades que estão em 1.1, que inclui 1.1.1, 1.1.2 e assim por diante, né? Aí é que você pode passar para a atividade seguinte, né? Ou para a fase seguinte. Né? Entendam que cada uma dessas unidades que abre um leque de atividades abaixo, eles são fases que precisam ser cumpridas antecipadamente. Né? Portanto, a quebra do projeto em elementos menores ele pode ser mais bem visualizado e entendido, e, nesse caso, facilita os processos de planejamento, execução, monitoramento e controle do seu projeto. Né? Como eu falei para vocês, a regra para que vocês trabalhem, os pacotes de trabalho, ele trabalha basicamente na 8 por 80. Chegou mais alguém? E essas regras, por sua vez, que são baseadas em cima desses pacotes de trabalho, ele segue determinadas diretrizes de tamanho. Um dos softwares, gente, que a gente usa para a gente trabalhar essa grandeza, né, dessa regra é o MS Project, que entenda o seguinte: cada uma das tarefas elas são alocadas dentro de uma escala de tempo. Dentro dessa escala de tempo, cada tarefa tem a sua duração. Então, olha aqui. A primeira tarefa ela tem duração de 8 horas. A tarefa seguinte, ela só começa, né, mediante a primeira tarefa, que pode ser pós, ou seja, a partir que eu termine a tarefa, eu posso começar a próxima, eu posso começar antes que a tarefa termine, ou durante a tarefa, que é o caso dessa aqui, ou simplesmente envolver duas tarefas simultâneas para que a outra possa existir. Mas, de qualquer forma, né, a duração das atividades em si, ela não pode exceder aquilo que eu falei para vocês, a 80 horas em si, tá? Porque aí seu projeto fica muito longo. Né? O período de avaliação também, eles são trabalhados baseados em cima do pacote de trabalho, que é onde você define o período de avaliação e o tempo em que essas tarefas precisam ser trabalhadas, e à medida em que elas vão sendo concluídas, eu encerro aquele pacote de trabalho específicos, né, daquelas atividades. Os detalhes de suporte do EAP, elas são a especificação do produto, são basicamente os parâmetros de qualidade que você vai dar e identificar para cada uma das atividades dentro do projeto, ok? Portanto, você precisa montar a tabela. Essa tabela que vocês estão vendo aqui, né, em projeto, nós chamamos ela de tabela de procedência. Essa tabela aqui vocês vão chegar a escrever, tá? Vocês vão trabalhar essa tabela aqui. Tá? E a partir daí, claro, eu posso fazer meu plano de projeto a nível de estrutura analítica de projeto, onde eu vou trabalhar cada uma das atividades de acordo com a numeração que eu fiz na tabela de procedência. Ou eu diria o contrário, tá, gente? A tabela de procedência ela é montada a partir da estrutura analítica de projeto, obedecendo os critérios de numeração que ali eu inseri, né? Eu coloquei. Então, a estrutura analítica de projeto ela envolve os seguintes passos: identificar os principais produtos, ou frente de trabalho do projeto, que aí inclui o gerenciamento do projeto em si, analisar se os produtos podem ser decompostos em componentes menores e mais gerenciáveis. Esse termo mais gerenciável, entendam que fica melhor você monitorar, né? Decidir se as estimativa de custo e duração, alocação de recursos e atribuição de responsabilidades, elas podem ser adequadamente estabelecidas nesse nível de detalhamento. Né? Ela identifica resultados verificáveis para medida de desempenho e
acompanhamento, claro, do projeto. Ela serve para refinar a estrutura analítica de projeto até que o planejamento pode ser considerado completo. Portanto, ela é um documento de vital importância, né, para o projeto em si, né? Olha aqui, esse aqui é um exemplo, tá, um projeto de capacitação de multiplicadores municipais, né? Então, o projeto ele trabalha com levantamento, trabalha o planejamento, faz as avaliações, ela desenvolve e faz a avaliação. No critério aqui da avaliação, né, só obedecendo a esse critério de cronologia, né, ele é o último. Cada um deles tem a sua sequência de atividades que precisam ser executadas para que a atividade maior possa ser cumprida. Então, elevando, mais uma vez, a regra de 8 por 80, ou seja, levantamento de demanda, eu vou precisar executar essas 3 atividades aqui para que o levantamento de demanda ela possa ser considerada concluído. Assim também com vários demais, o planejamento didático metodológico, ela tem mais 2 atividades, né, que ao executar essas atividades, elas completam a primeira e assim por diante. Então, o nível de detalhe do EAP, ela depende da complexidade, da característica do projeto, né? Contudo, ela não deve ser decompor demais, né? Normalmente a gente não costuma fazer isso. Eu costumo trabalhar o EAP baseado em cima das ações que precisam ser executadas para cumprir determinada tarefa. Se para cumprir determinada tarefa eu preciso fazer N atividades, eu as anumero, né? Essas atividades, por sua vez, elas viram ação, que precisam ser cumpridas efetivamente para que aquele objetivo seja alcançado, né? Olha, a maioria das estruturas possui de 3 a 6 níveis. Eu diria para você o seguinte, quanto maior o número de nível dentro de uma estrutura EAP, mais complexo é o projeto e, portanto, mais atenção precisa por parte do gerente de projeto. O segundo nível de EAP ela deve ser de 7 mais menos 2, e aí limita a capacidade de gerenciar, né, das pessoas poder gerenciar efetivamente. As entregas diferentes, elas podem possuir níveis de decomposição, né? A EAP não precisa ter o mesmo número de níveis, né? Modelos de estrutura analítica do projeto ou estrutura utilizada em projetos similares devem ser utilizados com base na elaboração do EAP, tá? Portanto, o EAP ele é a base, né? Utilize substantivos para nomear cada elemento do EAP quando você julgar necessário, tá? Então, aqui nós temos uma estrutura analítica de projeto, mais uma vez, um exemplo dele devidamente montado, baseado em todos os aspectos do que requer projeto. Lembrando o seguinte, tá, gente? Esse item aqui que vocês estão vendo, de 1.1, chamado gerenciamento do projeto, ele é um conteúdo obrigatório em todos os projetos. Então, basicamente, isso aqui vocês vão ver como um modelo único dentro de todo e qualquer projeto. Porque se vocês observar essa primeira parte aqui, basicamente ele é o que se define o projeto em si, de todo o seu planejamento, né? Ou seja, olha só, se vocês observarem melhor, nós temos aqui gerenciamento do projeto, ou seja, eu vou gerenciar o projeto. De que forma? Eu vou ter a iniciação através do termo de abertura, alguém vai construir o termo de abertura, vou fazer o planejamento, dentro do planejamento vou mapear as minhas interfaces de projeto e vou elaborar o plano do projeto, que é o que vocês estão fazendo. Então, essa documentação aqui, ela já é feita, né? Ela precisa estar pronta, portanto, ela é a primeira etapa de qualquer projeto. Essa coluna aqui, ela vai existir em qualquer projeto. Eu vou definir meus meios de monitorar e controlar meu projeto. De que forma eu posso fazer? Através de reuniões internas, através de relatórios de status, reuniões extraordinárias, reunião de integração entre o projeto, né? E para encerrar meu projeto, eu vou elaborar o termo de encerramento, vou elaborar o termo de avaliação e aí eu vou fazer uma reunião de encerramento do meu projeto. Então, essa coluna aqui, né, que faz parte da estrutura analítica do projeto, ela é a primeira que você monta, antes mesmo de montar a estrutura do projeto como um todo, tá? Ou seja, mostrar o projeto como ele será, né? E a partir daí, se vocês observarem os itens seguintes, eles são itens que estão organizados de forma
ascendentes, obedecendo a estrutura de tempo, tá? Ou seja, e uma estrutura lógica também. Ou seja, a elaboração de estudos prospectivos, ela não pode vir antes da elaboração do estudo de análise setorial. Então, isso aqui precisa acontecer primeiro para que esta possa acontecer. Portanto, essa aqui, ela passa a ser uma atividade ou uma fase, né, que ela demanda a sua execução antecipada para que a próxima possa existir. Então, ela é predecessora, né? Enfim, ainda sendo se tornando uma predecessora. Tá? E assim aconteceu com todas as demais também. Né? Então, vamos lá. Aqui, ele está falando aqui de um exemplo aqui, do planejamento de um casamento. Né? A primeira fase que eu preciso trabalhar é a preparação do evento, depois eu preciso trabalhar no dia do evento e depois o pós, né? O pós-evento, né? Pós-casamento. E aí, olha, ele define todas as atividades que precisam ser trabalhadas na preparação do evento. O que eu preciso fazer para que a preparação do evento ela ocorra e eu possa dizer para você, olha, efetivamente isso aqui está sendo feito de forma... vai dar subsídios para que a próxima etapa possa acontecer. Então, vamos lá. Fazer a seleção de um tema, data e local, elaborar uma lista de convidados, definir limites de orçamento, definir lista de presentes, contratar a contratação de serviço de buffet, né? Música, foto, etc. Roupa dos noivos, preciso definir as roupas do noivo, preciso enviar convites e preciso fazer o ensaio do casamento. Quando essas atividades, obedecendo essa ordem, elas estiverem efetivamente executadas, aí eu posso vir para o próximo. E o que vai acontecer no próximo? Eu vou definir o dia da noiva, né, o dia do casamento, fazer a decoração da igreja nesse dia, fazer a decoração do salão de mesas, colocar o buffet, né, executar as músicas e prestar os serviços de apoio. Tá? Uma coisa que as pessoas, normalmente, quando faz projeto, elas não costumam pensar. Elas pensam como projeto, mas não executam como projeto. E aqui, nesse gráfico aqui, vocês estão vendo um exemplo disso. Imagina assim, olha, já aconteceu o casamento, acabou, não tem mais nada a fazer. Não, mas você precisa planejar o que vai acontecer, o que você precisa fazer quando tudo isso aqui acabar. Que aí nós temos o pós-casamento aí, ó, né? Precisamos pagar as contas, né? Enfim, né? Precisa se trabalhar o depois, tá, gente? Esse aqui é um outro modelo, né? Lembrando o seguinte, gente, na estrutura analítica de projeto, esse aqui é um modelo, esse tipo de estrutura aqui, ele não é aceito na estrutura analítica de projeto, tá? Ou seja, eu não posso usar para definir uma estrutura analítica de projeto, construir fluxo ou no contexto da imagem, obedecendo o modelo de mapa. Né? Modelo de mapa é quando você faz isso aqui. Isso aqui ele serve mais para organograma. Tá? Mas quando você está trabalhando com o projeto, o modelo que se faz normalmente é esse modelo aqui, ó, sempre trabalhando linearmente. Então, trabalhando em coluna, ele precisa ser montado verticalmente. Por quê? Assim, nesse modelo aqui, eu não posso determinar digamos, uma sequência específica de quem vem na frente de quem. Quando eu ponho nesse modelo aqui, eu posso numerar e dizer que cada uma delas vem obedecendo uma determinada sequência dentro de um determinado limite de tempo. Está aqui o outro, olha, projeto baseado em cima dos seus conjuntos de atividades e as suas devidas ações ou atividades que precisam ser trabalhadas. Então, essa aqui você pode dizer que nesse nível aqui você definiu as tarefas, e aqui embaixo as atividades que precisam ser trabalhadas sequencialmente para que esta tarefa possa ser considerada concluída. Portanto, projeto, trabalho, tarefa, atividade. Então, aqui alguns benefícios do EAP, né, para o projeto.
ele proporciona uma visão única de todo o projeto, né? Pelo gráfico do EAP, é bem mais fácil você detectar omissões e interrelacionamentos que, olhando uma longa lista de atividades, né, você pegar uma tabela, por exemplo, né, você não consegue ver. Ele fornece uma base para estimativa de recursos, custo e tempo, né? Porque a partir dos níveis mais abaixo, normalmente os especialistas eles participam da criação de EAP, eles podem estimar melhor os recursos necessários e a duração de cada uma dessas atividades. O EAP, gente, também fornece uma base para identificação e análise de risco. Ele permite que os especialistas visitem o projeto antes mesmo dele ocorrer, né? Portanto, eu tenho prospecto antecipadamente. Ele facilita a definição clara dos papéis e a atribuição de responsabilidade. Um ou mais pacotes de trabalho pode ser obtido de uma ordem de serviço para uma unidade funcional ou um profissional de uma organização, uma empresa, enfim. Ele facilita a comunicação entre equipes de projeto e os stakeholders, porque ele fornece porque isso aqui você define ainda no nível, quando você definiu o seu plano de comunicação. De que forma eu vou comunicar o andamento do meu projeto? Então, eu vou ter aqui meus relatórios técnicos, meus relatórios de progresso, meus documentos em geral, que reportam sempre em que fase, em que ponto daquele mapa EAP estão o andamento do meu projeto. Proporciona a participação da equipe no seu desenvolvimento, o que gera mais comprometimento das pessoas que estão envolvidas na equipe de projeto. Apoia a identificação de interface com outros projetos, portanto, é mais fácil eu fazer essas integrações para gerar os programas, como eu falei para vocês em aulas passadas, fica mais fácil eu organizar a partir daí. E também ele pode e deve ser reutilizado em outros projetos, tá? Portanto, a gente aproveita muito. Na verdade, quando a gente monta toda uma estrutura de projeto que ela está devidamente definida, fica mais fácil eu trabalhar um outro projeto que vem, né, a partir daí. Tá? Então, gente, em resumo, né, a estrutura analítica de projeto também é conhecido como Work Breakdown Structure, né? Então, portanto, ela é uma ferramenta visual de projeto, que fica fácil, simples, de você entender tudo que será feito no projeto. Ela se parece um pouco com um organograma, mas não é um organograma, né? Fique ciente disso. Ela é concebida após o termo de abertura do projeto, na fase de planejamento, né? E ela pode ser incluída na declaração de escopo. Portanto, o EAP, ele é um dos elementos que compõe a declaração de escopo, como eu falei para vocês lá, faz parte dos seus anexos, né? E as principais utilidades dele, como a gente já viu, ele delimita e ele cita o escopo do projeto, ele facilita a identificação das fases, facilita a identificação dos responsáveis, ele orienta a identificação e a descrição detalhada das entregas do projeto, identifica as suas atividades, facilita a estimativa de esforço, duração e custo, e facilita a identificação de riscos, né? E o IAP, né, ele é dividido em fase, eu posso montar ele em outros formatos, né? E eu diria para vocês que os formatos diversificados com que eu monto o meu IAP, os mais comuns são eu montar ele por fase, por entrega e por equipe, né? Lembrando que quando eu quero montar ele por fase, a fase ela estabelece a cronologia dos eventos que serão executados no meu projeto. Então, eu estou ali trabalhando a cronologia e a sequência lógica com que cada uma das atividades vão ser executadas dentro do meu mapa EAP. Tá? Então, quando eu falo de cronologia, significa que uma não pode vir em função da outra. Tá? Eu só posso, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, né? Eu só posso executar o show, aqui o projeto é um show de rock, só posso executar o show se tiver executado um nível, ou seja, a fase pré-show. E cada uma delas tem um conjunto de atividades que precisam ser feitas. Né? A vantagem e desvantagem, a gente já viu.
Aqui é por etapa, por entrega, aliás, né? Aqui a gente monta a estrutura de projeto baseada em cima de pacote de entrega, do que nós vamos entregar e que efetivamente nós vamos entregar, baseado em cima dos conjuntos de atividades que nós temos, tá? Diferente da anterior. E a última, né, que é por equipe. O legal de montar um EAP por equipe, eu diria para vocês que esses são os três mais utilizados, porque o primeiro que você monta e disponibiliza de forma pública para que as pessoas, ao chegar no seu escritório, ela consiga ver, ter uma visão geral do seu projeto, é por fase. Esse daqui é um modelo, digamos, eu posso chamar de padrão, modelo padrão. É o que vocês vão construir, é o primeiro, e é esse que vocês vão entregar. O outro, o pacote de trabalho, ele é mais útil quando eu pretendo pagar, fazer o pagamento do desembolso do meu projeto baseado em cima de determinado conjunto de atividades que vão sendo cumpridos. Portanto, por exemplo, o modelo por pacote de trabalho ele é muito usado na construção civil, porque lá tem um conjunto de atividades que precisam ser executadas para que eu possa liberar o pagamento daquele grupo de atividades, daquele grupo de pessoas, né, que compôs ou que executou aqueles eventos, né? E esse aqui, por equipe, ele é muito útil, gente, para o gerente de projeto, porque aqui ele passa a conhecer, a entender a estrutura, como a sua equipe está distribuída ao longo da execução das atividades daquele projeto. Então, ele organiza por especialidade, tá? Dentro de cada especialidade tem as suas diretivas que precisam ser cumpridas ao longo da execução do projeto. Então, basicamente, são esses três. Tá? Muito bem. Então, a estrutura analítica de projeto, ela requer, né, ela requer uma atenção especial no momento da montagem, que vocês estão